Saúde a todos na paz do Senhor. Mais uma vez aqui para juntos refletir sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero meditar um pouco em Hebreus, livro de Hebreus 12, do 1 ao 4. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda antes não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Meus irmãos, Hebreus 12, versículo 1, começa, que nem eu já li: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai falar, 1 Pedro 2, 1, a respeito de alguns embaraços, deixando, 1 Pedro 2, 1, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. O leite racional, a palavra de Deus, o evangelho genuíno. Deixai toda a murmuração, deixai todas as queixas, todas as invejas. Aqui, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado, que nós não venha se embaraçar com nada nesta vida e olhar tão somente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que a gente não venha se embaraçar com nada, né? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, não está longe, está bem pertinho nos rodeando, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Está dizendo aqui, diante das lutas, diante da adversidade, embora esteja difícil, não pare, não desista. Nós temos um alvo a olhar, nós temos uma meta a prosseguir e a chegar. Que meta é essa? Essa meta é chegar ao céu. Bendito e louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui na Bíblia Pentecostal, estudo pentecostal, vai dizer que a carreira que nos está proposta, essa corrida é o teste da fé neste mundo, que dura a vida inteira. Hebreus 10, 23, vai dizer: retemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E aqui no versículo 36 de Hebreus 10 vai dizer: porque necessitai de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucocinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que creem para a conservação da alma. O Senhor está dizendo, não se embarace com o pecado, não olhe para trás, tem um alvo a seguir. Que alvo é esse? Nós temos o alvo é Jesus Cristo, e o alvo é chegar no céu. Bendito e louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Ainda aqui em Hebreus 12, versículo 25 vai dizer, vede que não rejeitai ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviamos daquele que é do céu. Então a palavra está dizendo, não se embarace com o pecado, não se afaste, não deixe os caminhos do Senhor, não troque o Senhor Jesus Cristo por nada. Bendito e louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Aqui ainda em Hebreus 12, versículo 13, vai dizer a respeito da exortação, que ele exorta, ele repreende e castiga, que ele ama e tem como filho, vai dizer, fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Glórias a Deus. Aqui vai dizer, a corrida deve ser efetuada com paciência, o estudo da Bíblia Pentecostal, com paciência, ou seja, com perseverança e constância. Lá em Filipenses 3, 12 ao 14, vai falar a respeito, eu sei que nós não estamos ainda em estado de perfeição, glórias a Deus, mas aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, vai falar, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que atrás fica, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Nosso alvo é chegar no céu. Nós não podemos se embaraçar com as coisas desse mundo, com o pecado que nos rodeia tão de perto. Nós temos um alvo, nós não podemos estacionar, nós temos que estar vigilante. Bendito e louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Bendito, toda honra, toda glória é para o Senhor. A vitória não está no começo, a vitória não está no meio, a vitória maior está para aquele que persevera até o fim. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Aqui em Hebreus 6, 11 e 12 vai falar, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então tenha calma, não se embarace com as coisas dessa vida. Nós temos uma promessa, além de muitas promessas, nós temos a promessa de salvação, de um dia chegar na eternidade. Lá em 1 João 2,25 vai dizer, e esta é a promessa que Ele nos fez. Qual a maior? A vida eterna com Ele. Glórias a Deus. O caminho da vitória é o mesmo que dos santos, dos capítulo 11. Os heróis da fé que perseveraram na fé e venceram. Glórias a Deus. Esforçando-se para chegar até o fim. Na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham ou que faz ficar para trás, fixando os nossos olhos, nossa vida e nossos corações em Jesus Cristo, no exemplo que Ele nos legou na terra, de obediência e perseverança. Na corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar àquela pátria de onde havia saído e de nos tornar de novo cidadão do mundo. Nós somos cidadão do céu. Nós estamos correndo até chegar ao céu. Glórias a Deus. Aí vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. É para Jesus que nós devemos olhar.
Jesus é o nosso maior exemplo de vida. Nós não podemos se embaraçar com as coisas deste mundo, mas sim olhar para Jesus Cristo. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Há um combate contra o pecado. Nós vamos ter esse combate enquanto nós estivermos aqui, porque a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, que o Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. Esses dois se opõem um ao outro dentro do crente para que nós não façamos o que queremos. Então nós devemos fazer a vontade de Deus e ser guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Devemos perseverar. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai falar: não vos veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportar. Deus dará o escape para que possa suportar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25, nós estamos em uma corrida, caminhando rumo ao céu, falando a respeito, comparando a um atleta. Vai dizer, 1 Coríntios 9, 24 e 25, não sabeis vós que os que correm no estado, todo na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, ele os faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, onde? Lá no céu. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O apóstolo Paulo também sentia suas fraquezas, mas ele subjugava o seu corpo, ele combatia contra o pecado, contra as coisas desse mundo. E o maior combate, além das falsas doutrinas, heresia, o maior combate está dentro do ser humano, porque a nossa velha natureza ainda está dentro de nós e nós devemos sepultar ela todos os dias e correr para o alvo, que é Jesus Cristo, para um dia nós chegar lá no céu de glória. Glória seja dado o nome santo do Senhor, combatendo contra o pecado. Então fique com esta palavra, não ceda, se caiu, se levante, esteja atento ao que nos rodeia e não ceda às tentações. Amém? E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.